muito grande estar aqui participando desse encontro, Mães que Rezam pelos Filhos. Que coisa importante. É mais uma inspiração do Espírito Santo que se realiza, né, aqui no meio de nós, e de modo muito especial também aqui na Canção Nova. A Canção Nova tem esta missão, né, dar um espaço para que os movimentos de Deus, as moções do Espírito Santo, cresçam, se estabeleçam e dê frutos de salvação. Há muito tempo que eu já acompanho esse trabalho, as mães que rezam pelos filhos, mas é a primeira vez que eu tenho a oportunidade, então, de estar participando. Graças a Deus, com toda a dificuldade desse nosso tempo de pandemia, mas esse encontro está acontecendo. Deus seja louvado. E o que foi pedido para eu meditar um pouco nesta tarde é sobre a oração, a importância da oração. Claro que todo esse encontro aqui vai girar em torno da oração, porque o próprio tema, o próprio, né, patrocinador, vamos dizer, do encontro, é esse, né? Mães que rezam pelos filhos. Mas a gente pode sempre desdobrar muitas coisas sobre a oração. Eu gostaria de começar dizendo que o nosso catecismo, que é uma das coisas mais maravilhosas que o Papa João Paulo II deu para a Igreja, o nosso catecismo, na quarta parte dele, ele tem um verdadeiro tratado sobre a oração, um verdadeiro compêndio sobre a oração. Quem quiser fazer um estudo assim, muito aprofundado sobre a oração, eu recomendo que vá ao Catecismo da Igreja. Porque ali nós temos 2000 anos de inspiração do Espírito Santo. Nós temos ali a inspiração que receberam os santos, os doutores, os papas, os mártires, né? As mulheres, né? Que amadureceram a sua santidade debaixo do sol da oração, debaixo do calor da penitência, né? E aí adquiriram todo o saber de Deus, toda a sabedoria de Deus, né? Então, eu gostaria de deixar já assim uma referência, porque sempre é bom a gente aprofundar mais, né, nesse assunto da oração. Eu começo dizendo que a gente tem, cada um de nós tem duas realidades. O Catecismo diz que nós somos formados de corpo e alma. Corporis et anima unus. Corpo e alma unidos. Nós somos duas realidades, numa só, né? Deus quis que na criatura humana estivesse assim a síntese do universo. O universo ele tem um lado material, né, de todo o cosmos, da matéria, a matéria orgânica e inorgânica, tem um lado puramente espiritual dos anjos, e Deus quis que o homem fosse essa síntese. Ao mesmo tempo, ele tem o orgânico, o inorgânico, e ele tem o espiritual, né? Nós somos muito grandes diante dos olhos de Deus. Por isso nós precisamos desses dois alimentos. Enquanto formado de matérias, nós precisamos do alimento material. Mas enquanto nós temos uma alma imortal, criada à imagem e semelhança de Deus, essa alma precisa se alimentar. Assim como o corpo, né, toma seu café de manhã, o almoço, depois do jantar e outras coisas, e remédios e vitaminas, né, a alma também precisa. Né? A alma também precisa dessa alimentação. E o grande problema do mundo humano é que falta esse alimento espiritual. O grande problema do mundo, dizia o Papa João Paulo, o Papa Bento XVI, é que o homem criou um lugar, criou um mundo moderno que já não tem mais lugar para Deus. João Paulo II dizia, a maioria vive como se Deus não existisse. E quando se vive como se Deus não existisse, não se reza, né? Então, realmente, o ser humano definha, né? Porque uma alma que não reza é uma alma que não respira espiritualmente. Você imagine um corpo que não respira, né? Só de usar essa máscara que nós estamos usando, né, por causa desses tempos, é desconfortável, porque tira um pouco da nossa respiração livre. Mas assim mesmo a gente respira ainda, não é? Agora, imagina se o corpo não respirar 100%. Morre,
Infelizmente, é isso que acontece. E cada vez que esse mundo avança na tecnologia, avança na ciência, ele vai, parece que, perdendo um pouco mais da espiritualidade. Então, é algo fundamental, realmente, resgatar o valor da oração, né? E a mãe sempre reza pelo filho, mas é importante que reze mais ainda. E esse movimento quer exatamente colocar isso. Bom, uma coisa que Jesus disse para nós é o seguinte, né? Sem mim nada podeis fazer. E ele disse na Santa Ceia para os seus apóstolos, sem mim nada podeis fazer, né? É uma frase que nós não podemos esquecer nunca, principalmente nós que queremos trabalhar com Deus, por Deus e para Deus. Sem mim nada podeis fazer. E fazer alguma coisa com Deus é rezar. A primeira iniciativa é rezar, né? Eu gosto muito daquele livro, né? Daquele monge francês, Jean-Baptiste Chotard, né? A alma de todo apostolado. A alma de todo apostolado, a vida de todo apostolado é a oração. Muitos apóstolos de Deus desanimam, se cansam, desistem. Às vezes desiste até de uma bela vocação que começou, às vezes até uma vocação religiosa, às vezes até uma vocação sacerdotal, porque não reza, porque não se põe diante de Deus. Dom Chotard dizia o seguinte, nós não temos nada para dar para ninguém, nós somos pura miséria. O pecado original realmente nos deixou, né, bastante derrubados. Então, o que nós passamos para os outros é aquilo que nós recebemos de Deus. E a gente recebe de Deus na oração. É na oração, é diante do Santíssimo, é diante da meditação da palavra de Deus, é diante da oração que a gente recebe esse suplemento de graça que então nós podemos passar para os outros. Nas conversas, nas palestras, nas orientações, né? Dom Chotard diz, quem não tem essa intimidade com Deus, fala vazio, não toca o coração das pessoas. E é algo que a gente percebe com facilidade. Quando você começa a assistir uma pregação, começa a assistir, né, uma palestra, e você começa a se sentir tocado, você começa a se sentir mexido, é porque aquela pessoa ouviu Deus. Aquela pessoa recebeu aquilo de Deus. Senão a coisa não anda. Fica aquela pregação xoxa, né, que não alimenta a nossa alma, não edifica o nosso espírito. Então, as mães que querem realmente rezar pelos filhos, rezem mesmo, coloquem-se na presença de Deus, né, e gastem seu tempo possível, seu tempo livre com Deus, né? E aí você vai realmente ter o poder de Deus, porque não é só a sabedoria de Deus que a gente adquire na comunhão com Deus, a gente adquire também o poder de Deus, o poder de rezar pela pessoa, e a oração ser eficaz, ser transformadora, né? Isso é muito importante. Sem mim nada podeis fazer. Aquele que começa a fazer alguma coisa sem rezar, é porque ele é um arrogante, ele é um autossuficiente. Ele acha que pode fazer alguma coisa sozinho. Não pode nada. Imagina, para você ser um médico, um bom médico, você tem que estudar pelo menos 10 anos. 6 anos de faculdade, mais, sei lá, 3, 4 de residência médica, para sair um bom médico. Quanto tempo de estudo? E na vida espiritual, quanto tempo de oração? Então, nunca esqueçamos disso, né? Esse é um primeiro ponto. Outra coisa que a gente precisa lembrar é o seguinte, Jesus orava. Orava e orava muito. Como ele não tinha tempo de orar durante o dia, então ele orava nas madrugadas. Quantas vezes os evangelhos falam que Jesus subia a montanha para rezar? E ensinou os apóstolos a rezar. E falava da oração profundamente. Jesus conta várias parábolas para falar da oração insistente, aquela parábola que a gente conhece, né, em que Jesus conta, e que
dois amigos, né, que está lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 11, dois amigos vizinhos, e um bateu na casa, uma visita bateu na casa de um deles à meia-noite e pediu um pouco de pão, né, para o outro, porque não tinha para receber a visita, e aquele que estava lá dentro de casa já dormindo, com as portas fechadas, não, não me incomode, já estamos dormindo, a casa já está toda fechada, e etc. O que Jesus disse? Se aquele que está batendo, pedindo, não desistir de pedir, não desistir de pedir, o outro vai atender. Se não for por bem, vai ser por mal, como a gente diz. Se não for pela amizade do vizinho, vai ser para deixar de ser incomodado. O que Jesus quer dizer com isso para nós? Incomode a Deus. Perturbe Deus na sua oração. Se você não desistir de perturbar a Deus, uma hora Deus vai te atender. E a história da igreja está repleta de exemplos disso. Tem uma menina maravilhosa na igreja, Santa Gema Galgani, uma coisa maravilhosa, um sinal extraordinário da graça de Deus. Um dia ela começou a rezar pela conversão de uma pessoa muito difícil de se converter. E ela, mística que ela diante de Jesus, pedia e não conseguia a graça da conversão. Aí um dia ela estendeu a mão diante do sacrário e disse: Jesus, eu não vou sair daqui. Eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não colocar essa graça na minha mão. O Senhor pode tirar o cavalinho da chuva. E Deus atendeu a graça dela. Sabe por que Deus faz esse desafio para nós? Parece um desafio, mas não é. Né? São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, diz assim, que quando a gente pede e a graça ainda não vem, Santo Agostinho diz assim, é porque Deus quer que você peça com mais desejo ainda. O seu desejo de receber aquela graça ainda não subiu ao ponto de tocar o coração de Deus. Deus quer aumentar o desejo daquilo que você... E o aspecto disso é que mostra que você confia em Deus. Aquele filho que o pai sabe que tem um dinheiro para dar, e ele fica pedindo, pai, dá um dinheiro para eu comprar isso. Não tem, não posso. Pai, dá um dinheiro. Pai. Daqui a pouco você fica tão enjoado que você bota a mão na carteira, toma aqui, vai embora. Né? Então, isso é muito importante. Né? E Jesus contou várias parábolas sobre isso. Ele orava. Veja, Jesus, só para dar um exemplo, ele orou durante o seu batismo. Né? No batismo, ele orava. Diz ali o evangelista. E o Espírito Santo desceu sobre ele. Ele orava naquela agonia da cruz. Pai, se é possível que esse cálice passe sem que eu o beba, amém? Se não, faça a tua vontade. Né? Depois ele orava, né, diante de Pedro. Tem uma oração que Jesus fez para Pedro, que eu acho muito interessante. Está lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 22. Pedro, eu orei por ti, porque Satanás quis te joeirar, quis te jogar para cima, Pedro. Né? Então você, uma vez confirmado na fé, confirma os teus irmãos. Eu penso que essa oração que Jesus foi por Pedro, que não deixou Pedro se desesperar como Judas, depois de ter negado Jesus 3 vezes. Eu orei por ti, Pedro. Né? Depois Jesus ora por cada um de nós, lá no Evangelho de São João, capítulo 17, lá naquela oração sacerdotal que ele faz no final da Santa Ceia, né? Orou por cada um de nós. Pai, eu peço, não só por eles, mas por todos, né? Para que todos sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, ele ora pela igreja. E hoje no céu, Jesus continua orando diante do Pai por cada um de nós. Ele é o sumo e eterno sacerdote diante do Pai, que roga a Deus por nós. Orar para Jesus era algo assim, constante. Quando ele vai ressuscitar Lázaro, ele ora, Pai do céu, te louvo. Né? Em outra ocasião, te louvo porque escondeste as coisas dos sábios, dos doutores, revelaste aos pequeninos. Então, essa intimidade com o Pai
em Jesus era constante. E São Paulo faz eco a isso quando São Paulo fala orai sem cessar. Né? Orai sem cessar, São Paulo fala na carta aos Tessalonicenses. O que é esse orar sem cessar? Será que eu vou ficar de joelhos o dia inteiro? Não. Mas é o teu espírito conectado com Deus. Né? Nós temos hoje a internet em casa, né? Você tem lá o seu equipamento ligado o dia inteiro. Né? Você não está usando a internet o dia inteiro, mas está ligado ali o dia inteiro. Né? Então, está ligado com Deus o dia inteiro. Está sintonizado. De vez em quando você para e conversa com Ele. Ou na hora da missa, ou na hora de um terço, ou na hora de uma novena, ou na hora de uma... Então, você conecta. Esta é a vida do cristão. O cristão que vive assim é um cristão abençoado, é um cristão que é eficaz, né? Tanto nas suas pregações, como no seu trabalho, né? Diante de Deus. Não podemos esquecer a oração fundamental que Jesus colocou para nós, Pai Nosso. Quando os discípulos perguntaram a Jesus, né, como é que rezar, Pai Nosso. Não dá tempo aqui da gente desdobrar, né, os 7 pedidos do Pai Nosso. Eu até escrevi um livro pela editora Canção Nova, né, para entender e rezar o Pai Nosso. É fundamental a gente, né, rezar o Pai Nosso, não só corrido, como a gente reza, mas a gente meditar cada um dos pontos do Pai Nosso. Lembrar, em primeiro lugar, que é uma oração da comunidade. Pai Nosso. É tudo no plural. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Depois, quando nós vamos fazer os pedidos, a segunda parte, é sempre no plural. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, não é só as minhas ofensas. É a oração, né, da comunidade que sobe ao céu. E ali Jesus coloca as coisas determinantes. A primeira parte é o louvor a Deus. Pai que está no céu, santificado seja o vosso nome pela minha vida, pelo meu trabalho, pela minha oração, teu nome seja santificado. Quando é que o nome de Deus é santificado? Jesus fala lá no Sermão da Montanha, né? Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está no céu. Então, quando é que o Pai é santificado, é glorificado? Quando brilha a nossa luz diante dos homens. Quando os homens veem em nós, como diziam os padres da igreja, alter Christus, um outro Cristo. Então, o Pai é glorificado. Né? Venha a nós o vosso reino. Esse grande pedido que Jesus fez. Jesus veio ao mundo para quê? Para instaurar o reino de Deus. E ele expulsa o reino de Satanás daqui, né, pelo dedo do Espírito Santo, ele diz, né, e todos os seus milagres, todas as maravilhas, mostram exatamente que ele veio para expulsar o reino do mal, implantar o reino de Deus. Então, trabalhar pelo reino de Deus é importante, mas mais importante é rezar pelo reino de Deus e sofrer pelo reino de Deus. Ninguém trabalha para Deus sem sofrer. Quem trabalha para Deus sem sofrer, acho que precisa pensar um pouquinho, se não tem alguma coisa errada. O santo Curadar dizia assim, se você nunca enfrentou o combate do demônio, cuidado que você pode estar caminhando ao lado dele, na mesma direção dele, no mesmo caminho dele. Porque quem quer implantar o reino de Deus, enfrenta a hostilidade do reino do mal. E a gente não deve se espantar com isso, não. Faz parte. Né? Porque o próprio Jesus deixou bem claro, né, qual seria o messianismo dele. O messianismo da cruz, o evangelho de hoje. Né? Eu vou para Jerusalém e você entregue na mão dos homens. Você entregue na mão, né, dos fariseus, dos sacerdotes, dos doutores da lei. Vão morrer e depois eu vou ressuscitar. Então, esse é um caminho que as mães que rezam pelos filhos não podem esquecer também. Há uma história muito interessante que eu gosto de contar, talvez algum de vocês já tenha ouvido em alguma das minhas palestras. Quando caiu o comunismo nos países europeus, quando foi dissolvida
a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, no ano de 1990, depois que caiu o Muro de Berlim. Então, um cardeal da Polônia não, da Tchecoslováquia, antiga Tchecoslováquia, foi solto, depois de 20 anos de cadeia. O cardeal Franciszek Tomaszek. Depois de 20 anos de cadeia, ele foi solto. Um cardeal da igreja. Porque todos aqueles países que ficaram satélites da União Soviética Comunista, todos aqueles satélites, a igreja foi arrasada, os padres mortos, presos. Eu não sei como é que alguém ainda pode ter na cabeça uma filosofia marxista. Precisaria ler o livro negro do comunismo. É uma coisa horrorosa que se matou de gente, mais de 100 milhões de pessoas. E cuidado que os nossos filhos estão contaminados por esse veneno que todos os papas condenaram até o fundo da alma. Não é? Porque as nossas universidades, infelizmente, elas estão contaminadas pelo ateísmo, pelo laicismo anticatólico, pelo marxismo, não é? Ateu e materialista. É preciso as mães rezarem muito, sobretudo, sabe, para os filhos que vão para a universidade. Eu recebo muitas cartas de pais, às vezes angustiado, desesperado, porque o filho saiu de casa, crismado, batizado, frequentava até grupo de oração, daqui a pouco entrou na universidade e voltou para casa ateu, falando mal da igreja, né? Elogiando os falsos profetas. Como disse o Papa João Paulo II, os falsos profetas fizeram sucesso no século XX. Aí volta falando de Nietzsche, de Feuerbach, de Engels, de Marx, de Lenin, e não sei o que mais, e Saramago, todos ateus e materialistas. As mães precisam rezar muito pelos filhos, e não só rezar, mas acompanhar. Mas eu dizia do cardeal Franciszek Tomaszek, que foi preso 20 anos, e quando ele foi solto, um jornalista, um repórter perguntou para ele, cardeal, o senhor não se sentiu destruído, arrasado, um príncipe da igreja, que o senhor há 20 anos preso, nesses cárceres comunistas? A resposta dele foi maravilhosa. Falou, meu filho, quem trabalha pela igreja faz muito. Quem reza faz mais ainda. E quem sofre faz tudo. Foi o que eu pude fazer pela Santa Igreja. Se for preciso, eu volto para o cárcere. Olha que beleza. Para que o reino de Deus se implante nesse mundo. É preciso, né, trabalhar, rezar e sofrer. Não precisa procurar o sofrimento dele. Não, deixe que o sofrimento chegue sozinho. Né? São Francisco de Sales dizia, a melhor penitência não é aquela que eu escolho para fazer, é aquela que a vida me manda. Acolha essa penitência, a penitência da vida. As horas de angústia, as horas de trevas, as horas de doença, as horas de morte. Né? Acolha essa penitência. Faça dessa penitência a sua penitência e você vai ver como a santidade vai chegar até você. Então, isso é muito bonito. Eu gostaria de colocar uma coisa que o Catecismo da Igreja nos ensina, que é muito bonito. Como é que deve ser a nossa oração? A nossa oração tem que ter 3 qualidades. A oração tem que ser humilde, tem que ser confiante e tem que ser perseverante. Em primeiro lugar, a oração tem que ser humilde. É como a oração aquela parábola que Jesus conta, daquele fariseu orgulhoso, lá no templo, que dizia, Senhor, eu não sou como aquele publicano lá atrás, pecador. Eu não. Eu pago o dízimo da hortelã, do cominho, não sei do que mais. Eu jejuo não sei quantas vezes por semana. Né? Eu não sou igual aquele desgraçado lá atrás, não, Senhor. Eu sou bom. E o outro lá, de pé, batia no peito e dizia, Senhor, eu não sou digno de estar aqui na tua casa. O que Jesus disse? Aquele saiu justificado, o outro não. Então a oração tem que ser humilde. A oração é da pessoa humilde. A palavra humilde do hebraico quer dizer anavim. E o que quer dizer o anavim para o hebreu? O anavim para o hebreu é aquele que se curva. Aquele que sabe que ele não é nada diante de Deus. Né? É o pobre de Deus. Né? É um mendigo de Deus. Mas não um mendigo só na roupa e no dinheiro. É um mendigo na alma. É aquele que é carente de tudo.
e que Deus é que pode lhe dar tudo. Então a oração tem que ser assim. Santo Agostinho diz, o orante é um mendigo de Deus. Deve chegar diante de Deus despojado de qualquer arrogância, de qualquer prepotência, autossuficiência, exibicionismo, humilde. Né? Depois, a oração deve ser perseverante, nunca desanimar. Jesus contou uma parábola para dizer, devemos rezar sempre sem nunca desanimar. Aí contou aquela história daquele juiz, daquela viúva, a viúva que pedia para o juiz, né, fazer justiça com ela, e o juiz não estou nem aí com o seu caso e tal, mas daqui a pouco o juiz disse, deixa eu atender essa viúva, que se não atender essa viúva, daqui a pouco ela vai me agredir. Por que Jesus conta essas parábolas? Né? Para mostrar a necessidade da insistência. Me encanta, né, a história de Santa Mônica, que nós todos já conhecemos e conhecemos muito, mas é sempre bom a gente voltar com Santa Mônica um pouco, né? A gente sabe que Santo Agostinho é uma das maiores potências da igreja, que a igreja já teve. Eu fico impressionado de ver como é que Santo Agostinho, lá no século IV, século V, Santo Agostinho conseguiu escrever tanta coisa. Só a reflexão sobre o Salmo, 150 Salmos, são 3 volumes, com mais de 1000 páginas cada um. Só, além de todas as outras obras, uma potência intelectual e uma potência espiritual inigualável. Mas esse moço era um moço que desgostava muito a sua mãe, fazia a sua mãe chorar, porque ele era uma potência, ele chegou a ser o orador oficial do rei, do imperador romano em Milão. O imperador mandou buscar Agostinho lá de Hipona, no norte da África, atravessou o Mediterrâneo. Mas esse homem que era doutor em retórica, em oratória, em gramática, esse homem era maniqueísta, uma seita terrível, gnóstica, que acreditava no dualismo, que há 2 deuses, um Deus bom e um Deus mau, porque a grande angústia de Agostinho era essa, de onde é que vem o mal? Se o mundo é bonito, de onde vem o mal? E ele acabou encontrando uma resposta no maniqueísmo gnóstico, porque o maniqueísmo fala de, é porque tem 2 deuses. Então, o Deus bom só criou coisas espirituais, o Deus mau criou as coisas materiais. Então, há um conflito da matéria com o espírito, a matéria não presta, só o espírito é que presta. Toda aquela filosofia grega que a gente conhece. E atrás desse homem tinha uma mãe que rezava. E que bonito Santo Agostinho contar na obra dele, as Confissões, que ela entrava 3 vezes por dia na capela, diante do Santíssimo, ela derramava as suas lágrimas. E pedia para Jesus uma coisa só, que ele se torne um bom cristão. Não pedia que ele fosse padre, que ele fosse bispo, doutor da igreja, santo, um dos maiores filósofos e teólogos da história. Não, pedia só que ele seja cristão, que ele seja batizado. Ela já tinha conseguido isso com o seu esposo, o seu Patrício, que era um homem ateu, ela conseguiu que o Patrício fosse batizado. Agora ela vai atrás do filho. E quando Santo Agostinho sai de Hipona e vai para Milão, ela vai também. Ela entra num navio, atravessa o Mediterrâneo e ela vai para Milão. E rezando. E Santo Agostinho conta que as lágrimas que ela derramava diante do sacrário era o verdadeiro sangue do seu coração destilado nos seus olhos em forma de lágrimas. Olha que até poético, né? O sangue do coração daquela mãe destilava nos olhos dela em forma de lágrimas. De vez em quando a gente vê Nossa Senhora por aí chorando lágrimas de sangue, não é verdade? Eu acredito mesmo nisso. Porque uma mãe que ama seus filhos, uma mãe que não quer ver seus filhos irem para o inferno como Nossa Senhora, é capaz disso mesmo. Derramar o sangue sem mesmo destilar em forma de lágrimas, mas derramar o próprio sangue. É a grande mãe que deve orientar todas as mães. Não é? Mas essa mulher rezou 20 anos. 20 anos. Santo Agostinho fala em 20 anos nas Confissões. Né? E quando ele se converteu,
ela disse, pronto, não preciso mais viver. Falou para ele, Deus já pode me chamar, porque eu já cumpri a minha missão. E não demorou nada, ela morreu. Ali na cidade de Ostia, que era o porto romano, ali perto de Roma, ali ela morreu. Né? Porque tinha já conseguido essa graça. Mas aí, tem duas coisas muito importantes da gente refletir. Primeiro, essa mulher não desistiu. Né? Um dia ela foi conversar com o bispo de Milão, né? E em lágrimas, e o bispo de Milão disse para ela, não é possível, minha filha, que Deus não converta o filho de tantas lágrimas. Porque ela foi dizer, não sei mais o que fazer. Talvez muitos de vocês que são mães, talvez estão dizendo para Deus, eu não sei mais o que fazer para tirar meu filho da droga, para tirar meu filho do crime, para tirar meu filho da cadeia, para tirar meu filho não sei de onde, para ele voltar para Deus. Né? Escute Deus dizer para você, não é possível se converter o filho de tantas lágrimas. Continue derramando suas lágrimas. Uma hora a graça chega. A gente não sabe a hora da graça. O kairós de Deus, a gente não sabe. Não compete a nós. Jesus falou para os apóstolos, antes de subir para o céu, não compete a vós saber os tempos e os momentos que o Pai fixou no seu poder. A nós não cabe marcar hora para Deus, a nós não cabe, não é? Querer que Deus faça isso agora, ou daqui a 10 anos, ou daqui a 20 anos. Não, nós temos que simplesmente pedir. Pedir e pedir, pedir de novo, pedir outra vez e pedir sempre. Mas o que aconteceu? Por que Deus demorou tanto para atender Santa Mônica? Porque Deus não queria apenas um convertido. Deus precisava daquele gigante, não só como um convertido, porque na época de Santo Agostinho havia pelo menos 4 heresias pesadas que perturbavam a vida da igreja, que depois Agostinho vai combater. Maniqueísmo, arianismo e outras, né? Pelagianismo, que negava o pecado original e que ele foi, assim, o ponta de lança para derrubar o pelagianismo na igreja. Ou seja, Deus precisava que aquela mulher rezasse 20 anos para gerar o grande Agostinho. E aconteceu. Então eu fico pensando, e se aquela mulher, depois de rezar 18 anos, tiver desistido? Ah, Deus não me atende mais, eu vou parar. Nós não teríamos o grande Agostinho que nós temos. Existe uma história muito bonita que eu gosto de contar para as mães, uma história real, maravilhosa. Eu até escrevi um livro sobre a conversão de 15 grandes homens e mulheres, ateus convertidos. E teve um homem chamado Félix, que era um grande médico francês e também jornalista, um homem muito importante, Félix Lisieux. E esse homem era casado com... E ele era ateu, não acreditava em nada da fé. Mas ele tinha uma mulher que era piedosa, né? Elisabeth Lisieux. E esse casal era um casal muito importante, um casal muito influente na França. Eles tinham... ele chegou a ser assim, uma espécie de embaixador francês. E ela viajava com ele, e ele ateu, e ela rezava. Né? E rezou pela conversão dele a vida inteira. Mas não viu ele convertido. Morreu sem vê-lo convertido. Só que tem uma coisa. Ela deixou escrito um diário. Ela gostava muito de escrever, deixou escrito um diário. Né? E um dia, depois que ela morreu, o seu Félix Lisieux começou a ler o diário dela. Aí, lendo o diário dela, ele se converteu. Se converteu a tal ponto que se tornou padre. Olha que conversão chegou esse homem. Mas o que foi que fez esse homem se converter? Não foi só aquele diário que ele leu. Foi toda aquela vida de oração atrás dele que aquela mulher cultivou. Então, quando a gente precisa rezar por alguém dos nossos, seja o esposo, sejam os filhos, a gente tem que rezar até o fim. Rezar até o dia da nossa morte, se for preciso. Chegue ou não chegue a graça.
a graça vai chegar, mesmo depois da nossa morte. Sabe, essa é a nossa fé. A carta aos Hebreus fala, nós não somos de perder o ânimo, nós não somos de desanimar, nunca. Porque a grande virtude da esperança, a virtude teologal da esperança, é exatamente essa certeza de que Deus vai nos dar aquilo que a gente pede, aquilo que a gente precisa, sobretudo o céu. A virtude da esperança, sobretudo, é a virtude da gente ter certeza que nós vamos ganhar o céu, com o nosso trabalho e com a ajuda da graça de Deus. Então, esse é um outro ponto que eu gostaria de colocar, a confiança, a perseverança. E depois a confiança, confiar. Então, a oração deve ser humilde, perseverante e confiante. Esse é um outro item que a igreja nos ensina. Né? Depois, eu gostaria de colocar também algumas dificuldades que a gente encontra na oração. O catecismo da igreja diz que a oração é um combate. Ele chama de combate da oração. Ora, quando você está num combate, é porque você tem adversários. Quais são os adversários que a gente tem na oração? Eu anotei aqui algumas coisas que eu aprendi lá no catecismo. Né? Nesse combate, nessas dificuldades, às vezes, uma delas é a agitação da nossa vida. Tem 3 tipos de combatentes contra nós. Nós mesmos, o mundo e o demônio. São 3 combatentes que não querem deixar a gente rezar. Santo Afonso de Ligório, doutor da igreja, né, fundador dos redentoristas, Santo Afonso de Ligório dizia assim, o demônio perturba quem reza, perturba mesmo, porque ele sabe que quem reza não é mais dele, ele não tem poder sobre essa pessoa. Então, é muito importante, né, esse ponto. O primeiro obstáculo que nós encontramos na oração está em nós mesmos. Muitas vezes uma vida agitada, né? Um ativismo. Isso é muito perigoso com quem trabalha na igreja, para a igreja. Padres, religiosos, religiosas, né? Que têm uma atividade tão grande, que não consegue rezar. Ou não consegue rezar porque não consegue parar, ou porque não tem tempo, e aí a alma vai definhando. E aí o seu apostolado vai definhando. Dom Chotard dizia assim, né, mais importante do que fazer as coisas de Deus, buscar as coisas de Deus, é buscar primeiro Deus. Mais importante do que realizar as obras de Deus, é buscar o próprio Deus. Santo Agostinho dizia, não é? Antes de falar de Deus, é preciso falar com Deus. Antes de falar, né, para os outros, vamos falar primeiro com Deus. Né? Então, aí, a gente vai aquietando o coração. A oração, ela só acontece quando a gente aquieta o coração. E quando a gente vai rezar e vem todas aquelas preocupações, né, aquilo mostra onde é que está o nosso coração. Que o nosso coração está onde a nossa mente... Então, um coração agitado, perturbado, primeiro entregue essas preocupações para Deus, entregue para Deus, põe-se na presença de Deus, Senhor, entrego todas essas preocupações, né, para você poder rezar, essa agitação. Né. Outras vezes também existe falta de fé. Será que Deus vai me atender mesmo? Será que adianta eu rezar? Muitas vezes há um ceticismo, uma descrença em nós, que põe em dúvida, será que Deus está me ouvindo? Será que a minha oração está passando do teto da casa? Não podemos deixar esse pensamento tomar conta de nós, nunca. Deus sempre ouve a nossa oração. Deus é onisciente. Deus sabe tudo. A oração pode ser mental, a oração pode ser vocal. Deus está ouvindo a minha oração. E vai me atender? Não sei, dentro daquilo que Ele acha que é melhor para nós. Nunca a oração fica sem resposta, mesmo que a gente não ouça qual é a resposta que Deus está dando. Mas a oração sempre tem resposta. Ela sempre, né, vai mudar. Se não vai acontecer exatamente aquilo que a gente está pedindo, vai acontecer algo que a gente precisa. E atrás disso pode vir também o desânimo. É outro obstáculo à oração.
a pessoa desanima de rezar. Aí, para, né? Já falamos sobre isso, não desanimar de rezar. Outras vezes, as decepções. Isso é outra coisa, né? De vez em quando a gente vê pessoas na igreja decepcionadas, porque aconteceu tal com o padre tal, com o bispo tal, com não sei o quê, né? E às vezes a decepção com as pessoas leva a pessoa também a enfraquecer a sua oração. Não. Deus não decepciona nunca. A igreja, né, é santa. Os pecados dos filhos da igreja não roubam a santidade da igreja. Nós temos que caminhar numa fé madura. Caia quem tiver de cair. Eu vou caminhar para frente. Eu vou estar com Deus. Eu não vou desanimar por causa disso. Bom, evidentemente, outra tentação que a gente sofre na oração é a preguiça. A preguiça de rezar. Né? Então, é preciso que haja também vamos dizer assim, um remédio contra a preguiça. E qual é esse remédio que eu vejo? A gente ter uma programação de oração. Né? Você ter assim um cardápio de oração durante o dia. Né? Então, por exemplo, faz aí um roteiro. Eu vou rezar, não ponha muita coisa que não caiba no seu dia, mas eu vou à missa, por exemplo, vou rezar meu terço, ou vou rezar mais ainda do que o terço, alguns conseguem rezar o rosário inteiro. Né? Eu gosto, por exemplo, de rezar todos os dias, né, o ofício de Nossa Senhora, gosto de rezar aquela coroa de glórias da Virgem Maria, ensinada por São Luís de Montfort, e meditar a palavra de Deus. Então, é preciso que, né, faça um roteiro de oração e cumpra. Né? Padre Jonas costumava dizer assim, se você prometeu para Deus que você vai orar aqui e você não orou, então, atrase o almoço, atrase o jantar, ou atrase o sono, mas cumpra o que você colocou. Entende? Senão a preguiça toma conta da gente. Então a preguiça, a distração, vai roubando de nós a oração. A oração é realmente um combate. Né? E muitas vezes não é um combate muito fácil, não. Bem, outra coisa que Jesus colocou como fundamental também, para nós sermos atendidos na nossa oração, é a questão do perdão. Não é? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Né? Deus não ouve a oração daquele que não perdoa. E muitas vezes não é fácil perdoar. A gente sabe disso. Conforme a ofensa, conforme aquilo que a gente recebeu, não é fácil perdoar. Né? Eu penso que é uma das coisas mais difíceis do cristianismo e mais belas. Porque nós sabemos o seguinte, quanto mais difícil é a gente realizar alguma coisa, mais importante ela é. Aquilo que custa pouco, vale pouco. Aquilo que custa muito, vale muito. Então, quando for difícil perdoar, vai ser também grande a recompensa. E Jesus colocou como condição sine qua non, condição essencial, perdoar para ser perdoado. Ser ouvido, perdoando. Então, esse é um outro ponto muito importante. Né? Antes de rezar pelo seu filho, né, seus filhos, né, veja se não tem nada. Né, Santo Agostinho dizia, antes de rezar, é preciso perdoar. Antes de se colocar em oração, fazer aquela reflexão. O que é que Jesus diz sobre isso? Né? Quando você for fazer a sua oferta no altar, né? E você lembrou que você tem alguma coisa contra o seu irmão, você ofendeu alguém, machucou alguém, deixa a tua oferta ali. Vai lá se reconciliar com o teu irmão. Né? E depois faz a tua oferta. É bem clara essa mensagem de Jesus. Né? Sabe, e às vezes a gente vai arrastando um problema que a gente precisa buscar reconciliação e vai empurrando aquele problema com a barriga e aquele problema vai como que fermentando dentro de nós. Uma vez eu vivi uma situação dessa.
Eu tinha um amigo que era muito amigo, universitário, colega de universidade, mas um dia nós nos desentendemos de maneira pesada e cortamos relações, né? Mas aquilo ficou pesando na minha alma. Mas eu não tinha coragem de chegar nele, e ele não chegava em mim também. Eu já tinha até confessado aquele pecado, mas eu não conseguia buscar a reconciliação. Um dia eu pedi para Nossa Senhora, me dá esta graça de encontrar com essa pessoa hoje. Isso foi de manhã. E se eu encontrar com essa pessoa hoje, eu vou pedir perdão para ela. E eu saí de manhã para fazer uma coisa, fazer outra. Não é que no lugar eu encontrei essa pessoa. Eu senti a mão de Nossa Senhora pesando ali na hora. Eu disse, meu amigo, eu quero te dizer uma coisa. Eu não quero morrer sem me reconciliar com você. Você me perdoa se eu fiz alguma coisa errada no nosso rompimento? Ele ficou até branco e disse para mim, eu não posso deixar de perdoar. E eu disse a ele, então eu posso te dar um abraço? Aqui, no meio da rua, em público, aqui onde nós estamos? Ele disse, pode. E ali nós nos abraçamos. E as lágrimas correram. Sabe, cai o muro da separação. O demônio é mestre em colocar muros de separação entre nós e as pessoas. Isso bloqueia a nossa oração. Isso bloqueia a nossa comunhão com Deus. Então, é preciso ter essa coragem. É preciso ter a coragem, às vezes, de pedir perdão para os filhos. Às vezes nós pisamos nos filhos, não percebemos que pisamos nos filhos, e a gente passa batido, porque eu sou pai, ele é filho, ele tem que... Não. Um dia eu tive que pedir perdão para um filho meu, já universitário, porque ele queria fazer uma viagem longa de avião, e eu não tinha dinheiro, tinha 5 filhos, a receita era pouca, né? E na hora do almoço um dia, ele insistindo, e eu fui grosso com ele, a ponto dele deixar o prato de comida na mesa e saiu. Foi para o quarto. Aí eu vi a besteira que eu estava fazendo, né? Mas tudo bem. Lembrei de uma frase que meu pai dizia para a gente, quando um homem erra, só tem uma saída, pedir desculpa, pedir perdão, não tem 2 saídas. Eu digo, então chegou a minha vez. E chegou de noite, esse filho voltou da universidade, já estava no 5º ano da universidade, estava lá na cozinha, eu entrei na cozinha, fechei a porta, né? Ele me olhou assim meio ressabiado, cheguei perto dele, coloquei a mão no ombro dele e disse, meu filho, nós precisamos conversar. Eu quero te pedir perdão. Sabe, gente, foram 2 palavras dele e foram 2 lágrimas. Ele me disse, pai, muito obrigado. E me abraçou chorando. E ali caiu o muro da separação, que o demônio colocava entre eu e ele. Então pode ser que entre você e seu filho, pelo qual você reza, pode ser que haja um muro da separação que cresceu. Quem é que vai derrubar esse muro? É o perdão. Vai derrubar esse muro. Hoje é um filho amado, já tem 46 anos. Acabou a separação. Então esse é um ponto que no combate da oração a gente tem que enfrentar também, sabe? Não deixar que entre nós e os filhos cresça uma divisão, cresça, né, não sei, as rivalidades. Nunca perdeu o diálogo com o filho. Não é porque o filho fez alguma coisa muito grave, que nos ofendeu muito, não. Um filho pode deixar de ser filho, mas um pai, uma mãe, nunca deixa de ser pai e deixa de ser mãe. Né? Bom, depois de outra coisa que eu gostaria de colocar para nós irmos encerrando a nossa conversa, há muitos tipos de oração. A oração pode ser uma oração de súplica, né?
suplicar mesmo diante de Deus o que nós precisamos. Oração de intercessão, e nós todos precisamos fazer muita oração de intercessão, não só por nós, não só pelos filhos, mas também pela igreja, por tudo, não é? Não podemos esquecer da oração de ação de graças, agradecer sempre, né? Sobretudo quando a gente vai à missa. A missa quer dizer ação de graças, a Eucaristia quer dizer ação de graças, Eucaristô, no grego, né? Obrigado, né? Então, ação de graça é muito importante. Quando a gente vai à missa, a gente deve oferecer a missa pelo menos com 5 intenções importantes. Primeiro, para a glória da majestade divina. Segundo, para oferecer a majestade divina por Cristo, que se mola no altar todo louvor e ação de graças da criação. Né? Depois, para agradecer a Deus todas as graças e bênçãos que nós recebemos cada dia sem cessar das mãos de Deus. Agradecer. Quanto mais a gente agradece, mais a gente recebe. Depois, o 4º ponto deve ser suplicar o perdão dos nossos pecados e o sufrágio de nossa alma. E o 5º ponto deve ser suplicar as graças e bênçãos que nós precisamos para a nossa conversão e salvação. Toda missa é preciso colocar pelo menos essas 5 intenções, além das outras que a gente coloca, né? Então, a ação de graça é muito importante. Depois também, a oração de louvor, né? Os anjos louvam e os santos louvam a Deus sem cessar. Santo Agostinho diz assim, se na eternidade a nossa vida inteira vai ser adorar e louvar a Deus, então vamos treinar já aqui na terra. Santo Agostinho fala, quem não treinar aqui na terra, louvar e glorificar a Deus, vai ter que passar por um treinamento antes de chegar no céu, porque o céu vai ser só louvor e ação de graça. E depois também, uma coisa muito importante, é a oração de reparação. Reparação. O coração de Deus é extremamente magoado, ofendido pelos pecados dos homens. Então, uma oração que nós não podemos esquecer é a oração de reparação. Como é bonita aquela oração que o anjo ensinou para as crianças lá em Fátima, né? Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente. Ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, presente aqui nesse sacrário, em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios, indiferenças com que ele mesmo é ofendido. Então, uma oração de reparação maravilhosa é diante do sacrário, diante de Jesus ali, hóstia. Hóstia quer dizer vítima oferecida em sacrifício. Oferecer ao Pai essa hóstia viva, imolada, permanentemente oferecendo-se ao Pai, né, pelos ultrajes, sacrilégios, indiferenças com que Deus é ofendido. Né? A gente fica pensando, por que Deus permite que aconteçam certas coisas no mundo? Será que o braço da justiça de Deus já não está mais suportando ficar sem desabar sobre nós? É preciso reparação. Os adoradores, os reparadores, é uma oração, é um tipo de oração fundamental. Né? E para terminar, eu gostaria, né, de colocar o seguinte, há muitos meios de oração que nos ajudam. A palavra de Deus é um meio que nos ajuda. Um bom livro pode colocar você em meditação, em oração, em conversa com Deus. Né? Há muitos livros que nos ajudam isso. A liturgia das horas da igreja, você pode rezar de 3 em 3 horas, se quiser. Né? Também é um outro meio de oração. E tantas outras coisas, né? O Santo Rosário, as jaculatórias. Né? Como são importantes as jaculatórias, né? Também ajudam a gente muito a rezar, sobretudo nos momentos, às vezes, difíceis, no momento em que a cabeça parece que não funciona, use uma pequena jaculatória, Imaculado Coração de Maria, seja a nossa salvação. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Quando eu não consigo rezar, eu passo a mão no terço e eu rezo 50 vezes a mesma jaculatória.
Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Ou então, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que reclamamos. Então, ejaculatório também nos momentos assim de ansiedade, de angústia, que parece que a sua cabeça não consegue rezar, use a ejaculatória. Né? E também, eu gosto das novenas. As novenas nunca caíram de moda e nunca vão cair de moda, porque os próprios santos recomendavam as novenas. Santa Teresa d'Ávila, um dia alguém veio conversar com ela para pedir uma orientação, e ela não sabia direito o que falar. Ela disse, por favor, volte para casa, faça uma novena a Santo Agostinho, depois você volte aqui. E peça a ele que coloque na minha cabeça o que eu preciso dizer para você. Santa doutora da igreja. Se ela valorizava a novena, ninguém mais pode desvalorizar. Amém. É isso que eu queria deixar para vocês nessa tarde de reflexão.